Bom dia, como você está? Muito bom estar aqui novamente para compartilhar com você uma palavra vinda do coração de Deus para o nosso coração. Obrigada a você que tem orado por nós, obrigada a você porque nos tem ajudado a compartilhar os vídeos e tem sido testemunhos impactantes e isso tem nos motivado a continuar, graças a Deus, porque a palavra de Deus tem alcançado vidas. E você também pode nos ajudar a continuar compartilhando os vídeos, deixando ali o seu like e nos ajudando assim a continuar deixando aqui a palavra de Deus, tá? Saudades, saudades dos amigos, saudades da família, muitas saudades. Tempos trabalhosos, mas o Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco, o Senhor Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele está conosco, movendo as nossas vidas de encontro ao Pai. O Senhor Jesus está ali à direita de Deus, intercedendo por nós todos os dias, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam sobre nós a cada manhã. Nós não estamos nessa terra por acaso, nós temos um objetivo, nós somos testemunhas do Senhor. Não é por acaso que estamos aqui. Deus tem um propósito na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta conosco para estarmos aqui sendo luz, sendo sal, sendo as suas testemunhas nesse tempo difícil. Louvado seja Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Com guerras, com lutas, né? Com tribulações, com aflições. Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Ele não diz que no mundo nós iríamos folgar, mas nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu. E Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele se importa com você, se importa comigo, Ele se importa conosco, amém? E não há barreiras para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. E a palavra diz ali em Romanos que se somos guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente somos do Senhor. E Deus está querendo fazer algo mais, algo maior, com certeza. Tem te dado tempo? Tem me dado tempo? Porque o propósito ainda não foi cumprido. Deus tem algo mais para você, para mim, para nós nesse tempo. E a missão precisa ser cumprida. Aleluia! E Deus conta contigo e conosco. Conta comigo. Olha, quero te convidar aqui a compartilhar comigo uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15. A palavra diz assim, Jesus continuando das últimas instruções aos seus discípulos, antes de ser assunto ao Pai, e fala de uma união íntima de Jesus com os crentes. Isso é maravilhoso. E diz assim a palavra, Jesus declara, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira fora, e limpa toda aquela que dá fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É uma linda passagem. Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Jesus diz na sua palavra que ninguém pode vir ao Pai a não ser por ele. E ninguém é convencido a ir até Jesus Cristo sem o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo é que convence o homem do juízo e da justiça.
O Espírito Santo é que move as nossas vidas, nos conscientizando da necessidade de correr para o Senhor. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, que trabalha em nossa vida. Através do Espírito Santo, nós nos achegamos a Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, Deus trabalhando através do Espírito Santo. Deus, ele é o lavrador. Ele é o agricultor, segundo a palavra de João 15. Ele é aquele que conhece a terra. Ele é aquele que prepara a terra. Ele é aquele que administra o tempo certo para plantar, para colher, para podar, para adubar. Para todo o sistema na agricultura, o lavrador conhece todo o tempo certo. E a palavra de Jesus mesmo dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E nós entendemos pelo Espírito Santo que o Espírito de Deus, através do Espírito Santo, nós somos trabalhados. A terra é o nosso coração, é a nossa vida que é trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, nos convence e até Jesus. Se vós estiverdes em mim, ligados em mim, Jesus disse, porque vocês são as varas, nós somos as varas, nós somos os ramos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Se vocês estiverem em mim, ligados em mim, vocês dão muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Se vocês não estiverem ligados em mim, na videira verdadeira, o ramo que não está enxertado na videira é cortado, lança fora e seca, e lançam no fogo e arde. Jesus expressa dizendo claramente que se nós não estivermos em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, se nós não estivermos unidos com Ele, é ramo que está ali somente obstruindo a essência da videira e será cortado e lançado fora. Mas aquele ramo que dá muito fruto, a árvore que dá muito fruto, a videira ali, né, está ali, nós somos os ramos enxertados e damos muito fruto. Então, de vez em quando, é necessário a poda. É necessário limpar aquele que dá muito fruto para que dê mais ainda. Mas só quem sabe o tempo certo da poda é o próprio agricultor. É o próprio lavrador que sabe o tempo certo de podar, de limpar. Aleluia! Certa vez os discípulos questionou com Jesus Cristo acerca do joio e do trigo. E queriam arrancar o joio, mas Jesus disse, não, deixai-os crescer juntos. Porque se formos cortar o joio agora, vamos também prejudicar e cortar o trigo. Deixa-os crescer juntos, mas vá, na colheita será separado o joio do trigo. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Precisamos estar ligados na videira verdadeira. Jesus Cristo, ele é o Senhor absoluto. Ele é aquele que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. As ideologias hoje negam a veracidade da Bíblia e dizem que a Bíblia está ultrapassada. Negam a veracidade de Jesus Cristo e diz que o tempo dele passou. Mas nós somos movidos pelo Espírito Santo a nos achegar mais e mais a ele, porque reconhecemos que sem ele nós nada podemos fazer. As ideologias hoje criam uma religião, porque é religião, religiosidade. E isso tem confundido a muitos. Muitas vezes confunde o evangelho de Cristo com religião. Confunde o evangelho de Cristo com ideologias modernas. Ah, porque temos que ser modernos para atrair a multidão, para atrair os jovens. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E sem estar unido na comunhão, na unidade, sem estar na intimidade com o Senhor, nós não temos conhecimento, nós não temos como sobreviver. Seremos cortados e lançados fora, e seca, e vai ser lançado no fogo, e arde. Jesus Cristo disse, eu sou a porta, e essa porta é estreita, porque ele diz também, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
mas hoje ouvimos muita gente pregar um evangelho muito fácil. Ah, é só você crer em Deus, Deus é amor, e Deus não lança ninguém no inferno. Deus é amor, sim, Deus é amor, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, unigênito, sem pecado, para morrer em teu lugar e em meu lugar. E quando negamos a veracidade do senhorio de Jesus Cristo, quando negamos a cruz, estamos negando também a Deus. Porque ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, como disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Temos que passar pela porta, e a porta é estreita. Não podemos levar bagagens. E hoje confundimos com muitas coisas. O eu, as ideologias, as filosofias, pensamentos humanos, crendices. As pessoas querem usurpar a glória de Deus, a glória de Jesus, a glória do Espírito Santo e acham que sabem, acham que podem, mas Jesus disse: em mim vocês nada podem fazer e vocês têm que estar ligados em mim, vocês são os ramos, eu sou a seiva, eu sou a videira verdadeira. Nós precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Precisamos a cada dia repensar as nossas vidas e buscar o Senhor enquanto podemos achar. Os dias têm sido tremendamente cruéis e difíceis e nós sentimos que as profecias têm se cumprido, não deixamos de falar. Como vamos deixar de falar sobre essas coisas? Não podemos deixar de falar. As profecias têm se cumprido, dias maus. E como vamos viver, sobreviver, como vamos estar atentos se a palavra de Deus não estiver enxertada em nós, se nós não estivermos vivendo, sendo movidos pela essência da videira verdadeira que é Cristo, se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito de Deus. As guerras têm sido acirradas, guerras humanas, guerras ideológicas, guerras na área da política, guerras na área financeira, guerras na saúde. O inimigo das nossas vidas, o príncipe desse século, tem cegado o entendimento de muitos para que ouçam, mas não entendem e não sejam curados e não sejam libertos. Estão vivendo religiosidade e só Jesus Cristo é a porta e a porta é estreita, porque ele diz que larga é a porta que conduz à perdição e muitos têm ido por ela. Esses dias passei por uma luta tremenda e passo sempre por lutas tremendas mesmo, espirituais, resistência do inimigo para que me cale, para ofuscar a glória de Deus, para apagar aquilo que Deus fez, porque Deus fez coisas grandes, coisas tremendas, coisas maravilhosas, e Ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus que cura, que salva, que liberta cativos das prisões. Ele é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, está disponível para quem quiser. Passei uma guerra muito grande e estava me lembrando que outrora, noutros tempos, sempre quando estava numa guerra, Deus se fazia presente, me ajudou e me livrou e me levantou. E me lembrei de uma época, várias coisas aconteceram, uma delas que não dá para ficar contando. Uma delas, eu estava no santuário da igreja onde me converti, onde aceitei Cristo. Aceitei Cristo aos 11 anos de idade, mas aos 7 anos já estava na escola dominical desde os 5 anos, e aos 7 anos senti a comissão missionária. Mas aos 11 anos aceitei Jesus, passei pela escola de discipulado, e ali Deus usou o pastor Jerry Smith, americano, e tinham outros americanos enviados por Deus para o Brasil, para ali anunciar o evangelho. E o doutor e pastor Jerry Smith, ele sim me discipulou. Ele sim me fez conhecer as profundidades na palavra. E com 12 anos fui ao batismo, desci as águas. E estava então na aflição daqueles dias, com muitas lutas. E então me vi em revelação no santuário daquela igreja. E eu estava sentada e prostrada, porque não tinha forças para me levantar, não tinha forças para ficar de pé. E a voz do Senhor veio sobre mim e disse: olha a tua volta, tu vais permitir? Ou seja, o que eu vi à minha volta era a opressão, a resistência do inimigo.
Era um inimigo com fúria querendo me abater. Ele vem para abater psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Ele vem com toda a fúria do inferno, mas a palavra diz que vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E naquele momento que eu estava ali prostrada no chão, e a voz do Senhor disse, tu vais permitir? E eu olhei e vi em volta. Então eu vi que vieram anjos com semelhança de mulheres de oração. E derramaram sobre mim um azeite, e me sustentaram pelas mãos e me fizeram levantar. E eu me levantei, e cantai. Quantas experiências semelhantes passei, e esses dias não foi diferente. Esses dias, há uma semana e meia, 2 semanas atrás, eu mal podia me levantar. Grande opressão. Só resistências no mundo espiritual. O Espírito de Deus presente, alegrando o meu coração e Deus dizendo, louva, olha o que eu tenho feito por ti, eu tenho sido contigo. Mas a luta estava acirrada e eu me sentia muito enfraquecida. E eu quero agradecer aos irmãos que têm orado. Sei que muitos têm orado. E sei que eu oro também a Deus e Deus me ouve. Claro que Ele ouve na minha aflição, Ele está presente. Mas às vezes Deus usa pessoas específicas para interceder por nós em certos momentos específicos das nossas vidas, que nós não conseguimos ver no mundo espiritual o que está se passando. E Deus levanta anjos com revelação para estar intercedendo por nós. E o irmão Elielson ali no Brasil, disse, eu vou pedir ao ciclo de oração para orar por ti. E assim foi. E eu senti a força do Senhor me levantando. Eu senti a força do Senhor me erguendo. Aleluia! É diferente quando nós estamos sendo movidos pela força do Senhor, pela força do Espírito Santo que nos mantém de pé. Aí vem a visão, aí vem a revelação, aí vem o discernimento, aí vem a ousadia, aí vem a força, porque a alegria do Espírito em nós se torna em força, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei pelo que você está passando, mas o Senhor sabe, Ele prescruta, Ele escuta, Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua mente, aleluia, e Ele vê lá no profundo da tua alma, as aflições, ansiedades, depressões, pânico, medo, muitas vezes fraqueza física, enfermidades psicológicas, físicas e espirituais que tentam te prender cadeias. Jesus Cristo se manifestou na cruz para desfazer as obras do diabo. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Subjugou o inferno. E assim como o apóstolo Paulo disse, aonde está o inferno teu aguilhão? Aonde está a morte a tua vitória? Nós como servos de Deus nos levantamos na força do Senhor. Não se preocupe, o Senhor diz na palavra que mesmo se cairmos, não ficamos prostrados. Mesmo se vier o inimigo como uma corrente de águas tentando nos abater. Muitas vezes os inimigos são os da própria casa. Nós dizemos muitas vezes, o ímpio não tem poder, o inimigo não tem poder, mas muitas pessoas que não têm discernimento têm sido impedimento na obra de Deus, na obra do Espírito, porque não tem a visão, porque não tem o discernimento, porque não tem o amor de Cristo, que salva, que liberta, que faz cair por terra os grilhões e as amarras, porque para isso Deus chamou e edificou a sua igreja, e Ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. O Senhor nos tem chamado para fazer a diferença neste mundo. Nos deu a autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para libertar os cativos e os oprimidos, repreender, expulsar Satanás, expulsar o diabo, falar em novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera não lhes causará dano. Pisarão em serpentes e escorpiões,
e nenhum poder das trevas prevalece contra vós, igreja do Senhor, servos de Deus, que tem a unção de Deus sobre a sua vida, o selo do Espírito, que não andam segundo a carne, que não andam segundo ideologias, que não andam para agradar o homem, porque quem agrada o homem e agrada ao mundo é inimigo de Deus, assim diz a sua palavra. O apóstolo Paulo diz que para ele era necessário obedecer a Deus. Necessário é obedecer a Deus do que aos homens, porque os homens não têm compaixão, assim disse Davi. Davi disse: eu prefiro cair na mão dos homens, de Deus, porque na mão dos homens os homens não têm compaixão. E o apóstolo Paulo disse: para mim, o que é mais importante é servir a Deus. Nós servimos a Deus. Busque a Deus, abra o teu coração. Então, o agricultor está encontrando terra fértil em você, está fértil para produzir a 100 por 1, está fértil para que a palavra de Deus permaneça alicerçada e nada possa tirar de você. Como que está o teu coração? Como que está a terra do teu coração? O agricultor tem livre acesso, que é Deus através do Espírito. E Jesus Cristo, que é a videira verdadeira que te dá a seiva da vida, você está enxertado nela? Você está ligado nela? Você está ali na plena comunhão com o Senhor? Você está observando os passos do Senhor? Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouve a voz de outro. O outro é salteador e entra sem ser convidado. Mas Jesus Cristo, ele bate na porta do teu coração e só entra se ele for convidado. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão entra furtivo. Se você soubesse quando ele entra, em que lugar da tua vida ele está entrando, você fecharia. Mas muitas vezes há brechas que nós desconhecemos, só o Espírito de Deus sabe, e nós fazemos aquela oração: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Senhor, não deixe eu estribar no meu entendimento, porque sei que seria consumido, consumida, mas cumpre em mim o teu propósito. Eu renuncio a tudo que não vem de ti, Senhor, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na minha vida, e agindo o Senhor nada pode impedir. Jesus Cristo diz que ele é o bom pastor e que as ovelhas ouvem a sua voz e vão após ele, não vai após outro. Você está ouvindo vozes? Qual a voz que você está ouvindo? Você sabe discernir a voz do pastor por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo? Tudo que você está fazendo está alicerçado na palavra. Observe a palavra, ouça o que disse o Senhor Jesus Cristo. Não vá após ideologias, não vá após filosofias humanas, não vá após religiosidade, não vá após o modernismo. Ouve a voz do bom pastor, porque ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouve de outro. E nós só podemos ouvir a voz do bom pastor, do sumo pastor, que é Jesus Cristo, se estivermos ligados na videira, que é ele, videira verdadeira, de onde vem a seiva que nos alimenta, que é o Espírito Santo. E ele não nos deixa errar. Ele não nos deixa errar. Aleluia! Louvado seja Deus. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, disse o Senhor Jesus aos discípulos. E ele diz hoje para aqueles que renunciam à carne, que renunciam ao eu, aqueles que não se conformam com esse século, mas aqueles que buscam o Senhor com inteireza de coração, com pureza de coração, um coração puro, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. O Senhor não aceita mistura, o Senhor não aceita arrogância, o Senhor não aceita o orgulho, o Senhor não aceita mistura. Que ele quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é difícil, é muito difícil. Você já traçou os planos, não é verdade? E você quer seguir os seus planos, só que o plano certo vem do Senhor. Você pode fazer planos, mas o plano certo vem do Senhor. E eu fico com aquela palavra, que ele é o Deus fiel que sonda os corações. Ele conhece os corações. Ele é o Deus poderoso que desfaz o conselho das nações, anula o intento dos povos, mas o conselho dele permanece para sempre. Os apóstolos foram perseguidos até a morte. Todos foram perseguidos. Jesus foi perseguido. E você está folgando? Você não tem perseguição, está sendo um conformista?
porque a perseguição vem para todos aqueles que renunciam, todos aqueles que rejeitam a mentira, todos aqueles que não se conformam com esse século, que não se conformam com as filosofias humanas, com as ideologias humanas, mas que olha para o Cristo ressurreto que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Todo aquele que renunciou a si mesmo, pela glória de Deus, pela vontade de Deus, pelo mover do Espírito Santo, pela vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Ele está contigo, Ele está conosco, Ele quer operar na tua vida. Ore comigo nesta hora, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confesse agora, peça Ele para entrar no teu coração. Nós pedimos todo dia, precisamos dele. Sem Ele, Ele disse aqui em João 15, sem mim vocês nada podem fazer. Se vocês estiverem ligados em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedirá o que quiserdes e vos será feito. E assim será glorificado o meu Pai que está nos céus. Ore comigo nesta hora. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único, Tu és a porta. Tu és, Senhor, o bom pastor, e eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Eu me rendo a Ti nesta hora, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus Cristo, e peço, Senhor Jesus Cristo, que aquele sangue precioso vertido na cruz apague os meus pecados. Eu creio que eles são apagados, creio que toda maldição hereditária foi cancelada na cruz, creio que toda enfermidade o Senhor levou cativa na cruz, pelas Tuas pisaduras eu sou curado, eu sou sarada, pelos pecados, Senhor, perdoados, eu Te dou graças, porque eu sei que o sangue precioso apagou os meus pecados. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar e Te peço, ó Pai, como lavrador da boa terra, envia o Teu Espírito para trabalhar no meu coração, que eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Aleluia, louvado e engrandecido é o Teu nome, que eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo, que eu seja curado, que eu seja transformado, que a minha família seja transformados, que o Espírito Santo nos leve de encontro ao Pai. Ó Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia. Oro por você, Pai, em nome de Jesus Cristo. Estes, Senhor, são os Teus filhos. Estes são aqueles cujo coração estão ansiosos para Te conhecer mais. Estes são aqueles, Pai, que estão sedentos de Ti. Olha para eles, porque Tu os sondas, Tu os conhece o seu assentar, o seu levantar. Antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já conhece. Toca agora, Espírito Santo, curando da cabeça a planta dos pés. Remove todo o mal, perdoa os pecados, cura as enfermidades, traz alegria no Espírito, traz a força no Espírito, Senhor, para que se levante como valentes do Senhor nesse tempo. Pai, olha para o Teu povo, olha para aquele que está aflito, aquele que está sofrendo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, entra nos lares e agora traga cura, traga libertação, traga salvação para a Tua glória e o Teu louvor. E eu Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que você fique em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, poder de Deus que excede todo entendimento, seja contigo, curando a tua alma, te levando mais além. Não tenha nenhum desejo de estar limitado, queira mais, busque mais. Não se satisfaça com pouco, Deus tem muito e Deus quer te dar muito. Não se acomode. Clame, busque ajuda, peça oração para que te fortaleça. Amém? Deus te abençoe. Obrigada por estar comigo. Muito obrigada. Receba o meu abraço como um abraço do Pai para você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.